Eu não quero anotar? Comodato no âmbito do ICMS comodato no âmbito do IBS e da CBS. Tá? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo. Deixa eu tirar isso aqui que eu já deveria ter tirado. Vou começar de novo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult, e o nosso Momento Consult de hoje, o nosso episódio, ele vai tratar de um tema que nos chegou aqui pelos nossos seguidores e nossos consulentes, a quem nós agradecemos muito, nos perguntando, Gilberto, comodato, né, notadamente o comodato rural, ele será tributado pelo IBS, pela CBS? Olha, nós temos aqui algumas ponderações a fazer, principalmente quando nós estamos tratando de cessão de terras, de exploração de terras, ou seja, eu estou falando de um comodato específico, né? E a pergunta que nos foi formulada, ela traz a seguinte indagação. Olha, nós temos clientes, né, deve ser algum contador, nós temos clientes que têm propriedade em terras, em nome de uma holding, e hoje é tributada pelo lucro presumido. E a exploração da atividade agropecuária é realizada na pessoa física. E normalmente a gente faz um contrato para fins de comodato, para fins de INCRA, eu imagino também que para fins aí de CATPRO, né? Uma série de peculiaridades que nós temos. E ele pergunta, escuta, com o IBS, com a CBS, esse tipo de cessão pode dar algum problema com relação ao pagamento dos tributos? Porque, teoricamente, parece-nos que não haverá recolhimento. Pois então, gente, aqui é que entra, né, a preocupação que nós temos que ter com relação ao tema. Primeiro, vamos definir o que é comodato. No universo jurídico, gente, existem diversas modalidades contratuais, né? De posse, de transferência de bens entre pessoas físicas e jurídicas. E uma dessas modalidades é o comodato, em que você cede um bem de forma graciosa ou gratuita, né? E ela se diferencia de locação por conta de não existir onerosidade, o que de imediato levaria à primeira conclusão de que não será tributada pelo IBS e CBS, porque o comodato ele não é oneroso, né? Agora, tecnicamente, o que significa o comodato especificamente? Olha, gente, é um assunto tratado no âmbito do Código Civil, tá? Que determina a tratativa no que diz respeito e com certos cuidados, entre eles a inexistência de onerosidade, né? Está lá no artigo 579 e 585 do Código Civil. Não se preocupe, você que está nos acompanhando aí pelo Spotify, no seu rádio, no seu dial, né? Vai ter aí depois a oportunidade de vir aqui no nosso canal no YouTube e vai ver que nós vamos referenciar esses artigos para vocês, dando aí as dicas, né, de que um contrato de comodato tem pontos específicos em regra e gênero. Ele, em regra, é gratuito, é, geralmente recai sobre bens incomunicáveis, que não podem ser desgastados, porque qualquer coisa que é desgastada já não é comodato, né? Ele tem aí uma tratativa diferente. A obrigação do comodatário, que é aquele que recebe, é conservar e devolver o bem como lhe foi entregue, e se não fixar um prazo, é importante que seja concedido por um prazo razoável para não se configurar como doação. E aí nós estaríamos recaindo numa eventual tributação, porque quando falamos em tributação no contexto do IBS, da CBS, nós temos que levar em conta que a natureza jurídica ela começa a se diferenciar, porque em regra o comodato é gratuito.
não podendo haver qualquer espécie de contraprestação. E num primeiro instante, não tem dúvida nenhuma, não há que se falar em IBS e CBS. Todavia, esta lógica que nós temos aqui para os negócios atuais nos leva aí a compreender que a legislação do IBS e da CBS trouxeram algumas regrinhas que nós temos que observar. Abrindo aqui alguns espaços muito sensíveis que nós temos que analisar quando efetuamos um contrato de comodato, pois, a grosso modo, não deixa de ser uma cessão de imóvel. E até mesmo poderá ser configurada, e aqui eu sempre lembro, a presunção iuris tantum, oriunda do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, que é aquela segundo o qual o auditor, a autoridade oficial, e quando eu falo em autoridade oficial, é o sistema eletrônico, poderá entender que há uma onerosidade. E ele simplesmente, sem muita base, ele vai exigir que você explique que não há. Porque às vezes existem negócios complexos, se compensa aqui, entrega lá, entrega um carro, se aluga um apartamento, cede um apartamento para a filha do proprietário do imóvel e fazem compensações. Olha, gente, uma das novidades que nós temos falado na reforma tributária é a pesada influência da inteligência artificial, das redes neurais artificiais, a pesada troca de dados que existe. Nós temos 3 cadastros aqui que, de uma forma ou de outra, acabam se complementando, né? O CPF, o CNPJ e o cadastro imobiliário de bens. Em algum momento tudo isso vai estar cruzando, né? Vai ter uma troca de informações, notadamente porque nós estamos partindo aí para uma apuração centralizada da CBS e do IBS. Lembrando sempre que lá no artigo 335 do Código da Lei Complementar 114, nós temos que ter toda a comprovação. E basta que o sistema entenda que há uma onerosidade, porque começou a cruzar essas informações, CIB de um lado, CPF do outro, CNPJ do outro, opa, aqui tem onerosidade. Ele não precisa ter muita convicção, basta que ele oriente você, ó, explique-se. Ele pode fazer isso? Pode. Eu já citei inúmeras vezes o artigo 116 do Código Tributário Nacional para vocês, e ele diz textualmente que a autoridade administrativa, leia-se sistema, poderá desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular, esconder a ocorrência do faturador. Ô, gente, eu começo a cruzar dados e falou, opa, peraí, este imóvel que você diz que não tem custo, ele é um imóvel do fulano da Silva que, por acaso, tem uma filha, fulana da Silva de Almeida, e que mora num apartamento que é seu, numa cidade grande onde ela faz faculdade. Opa, vocês estão trocando favores. Ah, mas ele vai chegar a esse estágio? Ô, gente, cadastro de bens imóveis, CPF, CNPJ, tudo isso em algum momento você vai ter contrato, vai aparecer em algum lugar. Por mais que você faça graciosamente lá a cessão do imóvel, ela vai se responsabilizar pelas despesas, em algum momento ela vai preencher um cadastro na faculdade, que ela mora na residência tal, em que ela é cessionária, inquilina, o que quer que seja. Em algum lugar essas informações vão ser cruzadas. Esse é o risco da inteligência artificial e da rede neural artificial. Eu começo a praticar esse silogismo e coletar informação de todos os lados, né? E aqui nós chamamos a atenção, gente, que o artigo 335, lá no parágrafo 2º da Lei Complementar 214, ele pratica a inversão do ônus da prova, ou seja, qualquer presunção que tenha, você que tem que provar o contrário. Detalhe, o artigo 116, parágrafo único, foi convalidado no Supremo Tribunal Federal pela ADI 2446. E esta ADI, ela demonstra que o fisco pode fazer o que ele quiser. E fique tranquilo, nós vamos colocar aqui os links de tudo isso embaixo para vocês terem a informação para poder depois entender, né, o que nós estamos dizendo. Então a gente parte lá da Lei Complementar de 214, no artigo 3º, que considera-se operação bem com todo e qualquer bem imóvel ou imóvel. Fornecimento
inciso 2, letra B do artigo 5º, é a instituição, transferência ou cessão de bem imaterial, inclusive direito. Fornecedor é a pessoa física ou jurídica residente no Brasil. Adquirente é aquele obrigado ao pagamento ou qualquer outra forma de contraprestação. E destinatário é aquele que foi fornecido o bem ou o serviço. Lá no artigo 4º, ele diz o seguinte: IBS e CBS incidem sobre operações onerosas com bens ou serviços. E as operações não onerosas com bens ou serviços serão tributadas nas hipóteses expressamente previstas nesta lei complementar. Para fins do disposto nesse artigo, considera-se operação onerosa com bens aquela que tenha um fornecimento com contraprestação e inclui a decorrente de licenciamento, concessão e cessão. Notem que a pergunta inicial envolvia uma holding, né? E olha, gente, existe aí naturalmente uma vinculação. Tá? O parágrafo 3º deste mesmo artigo 4º diz: olha, são irrelevantes para a caracterização das operações de que trata esse artigo o título jurídico, leia seu nome que você dá para o contrato, se tem lucro ou não tem, e você vai ter que cumprir as obrigações. E no artigo 5º ele fala, também incide IBS e CBS no fornecimento não oneroso ou valor inferior do mercado. Ora, gente, se eu cruzar todos esses dados, né, e a instrumentação, né, eletrônica, né, a tecnologia embarcada na reforma tributária é de tal monta que essas informações chegarão ao fisco. Não tenha a menor dúvida, quando você menos esperar, você está recebendo a notificação para se explicar. Eu lembro, ele não precisa mais ter convicção, basta que ele tenha um razoável indício, um sentimento, ou não gostou muito da cor do teu olho, ele já te notifica, explique-se. Detalhe, eu não vou precisar ter alguém de carne e osso, é o sistema. Então basta uma pessoa que faça lá uma parametrização meio torta e você vai começar a receber notificações e vai ter que se explicar. E aí, como é que eu vou provar que é o ato não oneroso? Então cabe você se preocupar agora, tá? Não adianta colocar valor inferior do mercado, porque daí você só vai formalizar a situação. E olha, gente, além de todas essas preocupações, nós temos que ponderar situações aí que envolvam aqueles dados cadastrais que hoje vão ser informados. Existe lá no artigo 109 da lei complementar e da legislação que rege o regulamento da CBS, perdão, lá no artigo 109, o chamado ambiente de compartilhamento, que só corrobora o que eu acabei de falar. Ambiente nacional de compartilhamento e integração de informações cadastrais, né? Consiste no conjunto de soluções tecnológicas destinadas a viabilizar a integração, sincronização e o compartilhamento tempestivo de dados e informações cadastrais necessários à gestão da CBS e da IBS. Provenientes, olha aqui, CPF, CNPJ e CIB, Cadastro Imobiliário de Bens. Ora, vamos deixar uma coisa bem clara para quem ainda não entendeu o que a lei quis dizer. Eu já falei em dado momento, né, na teoria dos dados e informações. O que é uma informação? Um dado tratado. Toda vez que você pega lá um ECF, um EFD, tem lá uma pergunta que você vê que não tem nada a ver com a atividade, eles estão levantando dados. Por exemplo, quem declara imposto de renda, agora tem lá a pergunta, né, qual é a seção que você vota? Muitos anos atrás, eles passaram a exigir que você colocasse o registro do teu imóvel. Agora fica evidente para que vai ser feito. Provavelmente na próxima declaração nós vamos ter um depara lá e já vamos ter um código novo, único em todo o Brasil. É a forma de te monitorar. Como eu sempre digo aos meus alunos, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você está fazendo. Olha, gente, isso me faz lembrar uma poesia, inclusive, que eu cito sempre, né? Que é Na Estrada com Mayakovsky, né? Ou No Caminho com Mayakovsky. É uma poesia do Eduardo Alves de Costa e diz mais ou menos algo do tipo: olha, na primeira noite eles invadem a minha casa e pisam na minha grama e eu não digo nada. Na segunda noite, né, eles matam o meu cachorro, eu não lembro a poesia toda. E na terceira noite, como eu não disse nada, eles arrancam a minha voz. E como eu nunca disse nada, eu já não poderei dizer mais nada. Ô, gente, é o preço da tecnologia. Isso aqui me faz lembrar o Miniver, o Ministério da Verdade, lá do livro do George Orwell,
1984, onde a verdade é a verdade que o fisco vai fazer prevalecer e que as informações, sem qualquer tipo de subjetividade, vão levar à conclusão. Explique-se, o Supremo me deu essa garantia, lá no 116, parágrafo único. Ou seja, você é o maior interessado. Então, é importante aqui ter preocupações. Por quê? Porque nós vamos imaginar que o fisco possa partir da premissa que seja um planejamento abusivo, seja um comodato associado a um arrendamento disfarçado, podendo inclusive ocorrer, nesses casos, sempre via de presunção, uma requalificação por arrendamento, tratando como arrendamento rural oneroso, prestação de serviço, cessão de uso oneroso. E aqui, gente, fica um insightzinho importante, porque na prática, o fisco vai analisar, primeiro, existe ou não o ônus econômico? Tem alguma vantagem direta? E essas conexões todas, esta rede de contatos, ela vai ser feita. Tem relação com outra operação? Ora, se a resposta for sim, sinto lhe dizer, mas a probabilidade de você ser reconduzido a uma condição de tributação é muito grande. Ou seja, a rigor, gente, nós não falaríamos de tributação no contrato. Todavia, nós temos aí um vínculo com uma holding, o que aumenta o risco. Por quê, gente? A partir do momento que nós trabalhamos com informações eletrônicas, né, inteligência artificial, rede neural artificial, nós começamos a produzir algoritmos, começamos a produzir heurísticas computacionais, dados que vão se cruzar e que vão produzir parâmetros informativos para a Receita e ela vai deduzir, cabendo a você provar que não é aquilo que ela concluiu. Fica aqui, gente, o risco de desenquadramento de uma situação não onerosa e partir para uma não onerosa tributada, a partir lá da regrinha do artigo 5º, inciso 1, letras A e B, e o parágrafo 3º da lei complementar. E olha, aqui vale a pena um cuidado redobrado quando nós envolvemos holdings rurais, porque você tem sempre um nexo negocial, como parece ser aqui na situação. E não é que nós estejamos partindo da premissa que será tributado, mas se você não fizer o contrato de forma muito clara, mostrando que não há ônus e não há ganho, e não puder provar, o fisco vai partir da premissa que você está praticando um ato negocial tributário. Bom, se você ainda não acordou para essa nova realidade, eu gostaria, já que eu falei em 1984 de George Orwell, lembrar o Aldous Huxley, né? O admirável mundo novo que nós vivemos. Ele trouxe um custo, uma operação. E eu fico imaginando, né, dentro dessa estrutura da reforma tributária, que esse senhorzinho, que é um ser senciente, que não vai ter vida no dia a dia, mas viverá na nuvem, ele vai efetivamente partir da premissa que você sempre vai ter que pagar, né? Ou seja, é uma hidra com 7 cabeças e cada cabeça que você corta, uma nova surgirá. E se você acha que é um exagero chamar a reforma tributária de hidra, talvez chamá-lo de Cérbero talvez seja mais adequado. Para quem não sabe, Cérbero é o cão, né, de Hades, que tem 3 cabeças. O resultado você já sabe. Bom, fica aqui a preocupação, então, porque você tem que fazer um contrato adequado, contrate e converse com um contador, um advogado, tente demonstrar que não há isso e se previna trazendo as informações, porque certamente em algum momento você vai ter que ser notificado, tá bom? Se você gostou do que a gente falou, né? Curta, comente, compartilhe e pratique um quarto C, que é o cadastro, tem um sinetinho aqui do lado, você pode se cadastrar e toda vez que tiver uma informação nova, você vai receber. E se você quiser continuar o tema, né? Fique à vontade, você tem 2 alternativas para seguir, ou você manda um e-mailzinho para momentoconsulte@consulte.com.br, ou então você envia aqui embaixo o seu comentário. Nós vamos escrever. E olha, todas aquelas informações que nós passamos aqui de fundamentos, Código Civil, né, lei complementar, a gente vai citar, como de praxe, nós somos didáticos. Isso é principalmente para você que está nos ouvindo aí no Spotify, para depois, procura lá
o Momento Consulte que trata esse tema, e você vai ter mais informações. Tá bom, gente? Olha, de resto, fica aqui o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento pela audiência que está crescendo, né, dia após dia, e é uma audiência sólida, né, ela não tem nenhuma vitamina por trás, mas a gente conta com a sua divulgação, com o seu trabalho, porque nós sabemos que estamos tentando entregar para vocês material de boa qualidade. Aqueles que já mandaram sugestões, questionamentos e foram respondidos, podem escrever aqui e dizer, olha, de fato eles respondem, eles auxiliaram. Eu posso não concordar, mas eles responderam. Tá bom? Gente, grande abraço e até a próxima. Tchau.